existe esses dois eixos, esses dois caminhos, né, de funcionamento, que você tem os eixos. Como se fosse a extensão Uhum, apenas, né, uhum. desse componente neurológico, desse componente nervoso, Um sexto sentido, no né? sexto sentido. Um sexto sentido, a gente relaciona sentido à conversa com o mundo exterior, mas existe esse sentido. Como clarear pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo, como que se daria essa conversa entre um cérebro que tá pensando, aonde um local onde habitam os pensamentos e o resto do corpo, né? Existe esses dois eixos, esses dois caminhos, né, de funcionamento, que você tem os eixos nervosos, sistema simpático, parasimpático, que ele acelera ou diminui o batimento do coração, por exemplo, ele inerva vários órgãos do nosso corpo, e você tem o outro eixo que ele começa ali no sistema límbico, hipotálamo, hipófise, e vai até a suprarrenal que fica ali em cima do rim. Então você tem um que é todo transmitido por nervo, vamos dizer assim, aquela carga elétrica, né, aqueles choquinhos nervosos, e o outro que é hormonal em si. Então, a regulação das glândulas do nosso corpo acontece por ali, por esse eixo, a regulação do nosso sistema imunológico acontece por esse eixo, mais hormonal. Então, tem esses dois grandes caminhos de conversa, que inclusive até a gente passa a ter um outro ponto, né, que talvez é uma discussão que daria uma conversa só para Sim. ela, que é perceber que essa própria divisão da consciência estando no cérebro e o corpo sendo uma outra coisa, já não faz tanto sentido assim. Porque se É, você tem o cérebro todo conectado com o resto do corpo, todo conectado, a a sua gente sabe, consciência está da ponta do cabelo ao dedo do pé. é como se fosse a extensão Uhum, apenas, né, uhum. desse componente neurológico, desse componente nervoso, e a gente sabe que esse sistema que assim se molda, olha, eu médico de novo falando de sistema, né? Mas isso é a base, né, do funcionamento biológico, né? É como se fosse o grande maestro de tudo e por trás está esse fenômeno que a gente ainda está procurando entender melhor, que é o fenômeno da consciência, né? O fenômeno da É. mente. É difícil talvez a gente traçar os paralelos, né? Hoje temos as neurociências, né, que estão estudando tudo isso, mas o fenômeno da mente e da consciência humana, que talvez não, que é o que nos diferencia, né? Uhum. Essa parte autônoma que você citou, os mamíferos superiores têm e até alguns répteis têm, né? As respostas de luta ou fuga, tal. Mas a questão é a modulação disso. Tem algo no ser humano que o faz diferente, né? E aí Uhum. vem essa coisa da consciência humana, que talvez seja a grande característica da mente, né? É um campo interessante para a gente entrar e onde ainda há muitas. Afinal, o que é a mente humana? O que é a consciência? Aham. E a consciência que não acaba no pescoço, né? Lá Não do acaba pescoço no para baixo ainda pescoço. existe uma consciência, existe sistema nervoso, existe uma quantidade de elementos ali que eles captam a própria interação nossa com o ambiente, própria interação nossa com o mundo Perfeito. exterior e com o nosso próprio interior, né? A própria propriocepção, né? Você conseguir se autorregular, a autorregulação nervosa de órgãos também diz respeito à autorregulação emocional, porque a emoção Sim, perfeito. ela é percebida através de respostas, em órgãos Interoceptivos. interoceptivas, Eu né. costumo dizer, né, que a interocepção seria o nosso sexto sentido, né? Eu gosto muito dessa leitura, né? A gente se habitua na escola, etc., aprender, nós temos 5 sentidos, né? A audição, a visão, o olfato, a gustação e o tato, né? Temos esse sexto sentido que envolve uma sensação em tempo real de tudo que acontece no nosso interior. Além do componente proprioceptivo, que você falou que tem a ver até com aspectos de movimento, como com os olhos fechados, eu consigo saber espacialmente onde está a minha perna, onde está o meu braço, isso, aquele senso proprioceptivo. Mas além disso, se a gente levar a nossa atenção, e às vezes eu estou aqui
fechando os olhos para isso, porque fica mais fácil a gente olhar para dentro quando a gente cessa esse estímulo visual, mas a gente pode sentir as sensações dentro da gente, né? Afinal, o que é a fome, o que é a angústia, né? São sensações interoceptivas que você falou, se mescla com emoção, né? Uhum. Isso tem a ver com o biológico, né? Então, tipo, eu gosto muito de falar isso também, né, Manuel? Se a gente não se alimenta bem, se a gente não dorme bem, né? Se a gente tá usando alguma coisa que não deve em demasia, cigarro, mesmo bebida alcoólica, etc., a gente vai ter uma sensação interoceptiva ruim e a gente vai dar uma leitura para isso dando um nome. E às vezes pode até falar, estou ansioso, estou depressivo, quando na verdade é muito mais uma questão orgânica. O inverso é verdadeiro, né? Se você está se sentindo emocionalmente mal, isso pode refletir no seu interior também. Vide as doenças digestivas, né? Que eu estudo muito. Às vezes uma ansiedade pode causar por estímulos autonômicos, né? Uma tensão, né? Vamos chamar assim, um estresse, pode causar por estímulos autonômicos uma diarreia, né? Náuseas, vômitos, né? Então, essa comunicação é bidirecional, esse é o ponto. Se é que a gente pode falar assim, Não é né? só de cima para baixo, né? Não, Você tem uma sempre. conversa. É, É legal isso, eu gostei. Aqui a gente sempre procura ângulos que fogem dos planos. Então a gente quer falar, quer pegar essas informações, são poucos falados. Eu adorei essa colocação da propriocepção, a percepção de mim próprio, do meu corpo, do meu interior, do meu órgão, de como eu estou posicionado, de como, onde perfeito. que eu tô, o que que eu tô fazendo, como um sexto sentido, O né? sexto sentido. Um sexto sentido, a gente relaciona sentido a conversa com o mundo exterior, mas existe esse sentido interno da sua Tem uma própria. grande pesquisadora de emoções, a doutora Lisa Feldman Barrett, uma americana, há mais de, agora, Lisa Feldman, quando eu conheci os trabalhos da Lisa Feldman, tinha 20 anos que ela estudava emoções, agora já pode pôr aí para uns 30 anos estudando emoções, é editora-chefe da revista Emotion, inclusive, e ela tem uma teoria sobre emoções, que até hoje existem dúvidas, o que é uma emoção, afinal de contas, né? Mas a doutora Lisa acredita que as emoções são construídas, Manuel, que a gente constrói as emoções com base na interocepção e na cultura, né? E isso quebra um pouco aquela visão do Paul Ekman, né, que a gente nasce com emoções pré-definidas. A Uhum. Lisa Feldman parte de um pressuposto que nós aprendemos a sentir certas emoções e nós nominalizamos, procuramos dar nomes para aquilo que a gente sente, ou seja, para algo interoceptivo, com base na cultura. Então a gente Aham. aprende o que é tristeza, a gente aprende o que é alegria, né? Com base nas associações que a gente começa a fazer lá na infância. Isso é doido, velho. Não, isso aí, cara. Porque isso aí, você falou do Paul Ekman, ele é aquele cara que fez aquele dicionáriozinho que usam pra leitura, Isso, leitura facial. emocional, o pessoal do Isso. Metaforando, esses canais famosos. Ah, É. vamos ler a emoção da pessoa. Veio desses estudos do Paul Ekman, né? Paul Ekman é um grande estudioso de emoções, né? Mas, assim, é uma teoria que tem lá os seus gaps, cara. Uhum. Inclusive, houve um investimento muito grande do governo americano, não sei se você sabe dessa história, nas linhas relacionadas a esses estudos do Paul Ekman, naquele período pós os ataques das Torres Gêmeas, no sentido de criar nos aeroportos dos Estados Unidos sistemas que, através de câmeras, né, você poderia identificar potenciais terroristas, né, através da Pela expressão. expressão facial, né? Exato, Pela exato, forma né? como o corpo dele É, tá demonstrando as emoções dele, né? exato. Então, foram Como que ele tá pesquisas. andando. Esse foi um projeto, né? Obviamente foram gastos bilhões, milhões de dólares nisso, mas acabou caindo por terra, porque no final das contas, o que se observou que a maioria das pessoas que eram pegas como supostos terroristas, na verdade, faziam parte de minorias. Ah, É, sim. e aí observou-se que era muito mais uma interpretação do sujeito que estava ali analisando, propriamente dito, do que O realmente elemento isso humano ter a ali da ver. história, né. Exato. Pois Então, é. como eu disse, né? Assim, eu não estou advogando nem para um lado nem para o outro, mas dizendo, desaplanando, que Desaplanando. sobre emoções a gente tem diversos planos para se olhar. Muito bom. Inclusive um aspecto que diz que as emoções são construídas. E isso é muito importante, porque se as emoções são construídas, nós não somos reféns das nossas emoções. A Uhum. gente pode trabalhar elas no sentido de ter uma autorresponsabilidade também sobre o que a gente sente.
Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto Isso. muito da visão Não, da isso doutora é Lisa. essencial, Tem um legal. TED Talk dela que é fantástico. É. Recomendo aí. Depois, se quiser deixar o link, eu passo Ai, que para boa você. ideia, eu vou querer, eu Um TED vou Talk deixar o link, muito eu também bom quero dela. ver. Eu gosto muito dessa conversa do social e do interior da pessoa e da cultura onde ela Esse cresce, TED né? Talk começa com uma coisa bem interessante. Nos Estados Unidos, sabe qual seria uma das questões que define se uma pessoa vai para pena de morte ou prisão perpétua? Não, o que define? Porque O é que que uma, é é? uma É muito coisa, importante, né, muito importante. importante, Faz né? muita Assim, diferença você ir pra o cadeira cara elétrica ou comete pra um cela. crime. Tem alguns estados americanos onde existe a pena de morte, a pena capital, né? A pena de morte. E quem vai decidir se o cara vai para pena de morte, né? Ou para uma prisão perpétua, né? Outro dia eu vi uma entrevista, o cara com 20 anos cometeu um crime, né? E tá preso pro resto da vida, né? Que define isso? É um juiz, é um júri que define. Com base em quê? Um dos principais pontos é se aquele indivíduo apresenta algum sinal que ele se arrependeu do que ele fez. O sinal de arrependimento pode ser um sinal que define, O né, caminho dele, se ele vai o caminho morrer dele. ou se ele vai ficar Se preso. não tiver sinal de arrependimento, né, pena capital. Agora, se ele mostra sinais de arrependimento, ele pode ser ir para uma prisão perpétua. Agora, quem define que o cara está arrependido? Quem somos nós para definir se alguém está arrependido? Isso rende um programa inteiro, Não é, né? Isso cara. rende um programa inteiro. Né? Tem uma coisa nessa questão dessa regulação, né? Porque é uma regulação que, por exemplo, um psicopata, ele poderia se treinar Sim, pra fingir olha que ele lá, tá, que né? Ele poderia se treinar pra interessante fingir que ele tá. Mas a gente Exato. tem essa coisa o sistema nervoso.